Paz do Senhor Jesus Cristo, amados amigos e irmãos, em Cristo Jesus, eu quero no dia de hoje estar falando com você sobre um tema muito importante, como vencer o maligno. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que parece que o mal está se aflorando, um tempo em que parece que as coisas ruins estão tomando muita proporção, uma proporção maior do que deveria. E nós vemos que a maldade está só aumentando, nós vemos que tudo está caminhando para o lado do mal. E existe uma pessoa atrás desse mal. Muitas das vezes nós só olhamos o que as pessoas fazem, nós só olhamos o que acontece com as pessoas e como o ser humano pode ser mal. Mas existe algo atrás de tudo isso e eu quero estar falando com você sobre isso neste vídeo de hoje. Sobre como vencer o maligno e quais as armas que ele utiliza para poder estar agindo através de alguém, através da vida de alguém, através de alguém que dê lugar para ele. Mas antes de estar falando sobre esse assunto, eu gostaria que você que chegou aí neste vídeo, vá do lado direito no botão vermelho, inscrever-se, inscreva no canal, não custa nada. Você fazendo isso, você nos ajuda muito. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre esse assunto, o que você acha, o que você tem a dizer sobre esse assunto. Quando você faz tudo isso, ajuda muito o nosso canal. Amados, eu quero falar com você sobre isso hoje, como vencer o maligno. A Bíblia vai nos dizer no livro de Tiago, no capítulo de número 4 e versículo de número 7, vai nos dizer que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando a palavra de Deus está falando sobre resistir o diabo, ou resistir o maligno, ele fugirá de vós. Existem três formas de se chamar o maligno. Satanás, que era usado no Antigo Testamento, que era opositor, aquele que se opõe a Deus. Satanás é aquele que era conhecido como que se opunha às coisas de Deus, ou aquele que se opõe às coisas de Deus. No Antigo Testamento era essa a palavra que se usava, Satanás. No Novo Testamento vai se usar diabo. Diabo também é do grego diabolos, né? E no Novo Testamento, quando fala de diabo, está se falando de alguém que também é alguém que luta contra Deus, que é o nosso adversário. No sentido do Novo Testamento, já vai significar adversário. Está falando que ele é o adversário de Deus. No Antigo Testamento, ele era o opositor, aquele que se opunha a Deus. No Novo Testamento, ele é conhecido como adversário de Deus. E agora, o maligno, Satanás, o diabo, ou o maligno, Satanás, diabo, eles têm a mesma sentido, ou só varia de palavra para palavra a forma de se falar. Mas o que eu quero que você entenda é que para vencer Satanás, para vencer o maligno, nós precisamos resisti-lo. E resisti-lo não é fácil. E eu quero que você entenda que estou falando sobre maldade, estamos falando como as coisas estão aflorando e como está ficando parecendo que cada dia mais maligno, as pessoas, o mundo, os sistemas, as coisas estão caminhando para o mal, para o lado do mal. E tudo isso acontece porque existe uma pessoa por detrás disso. O mal é personificado em uma pessoa, e essa pessoa é o maligno, essa pessoa é Satanás, essa pessoa é o diabo. E o que ele faz? Ele usa situações, ele usa várias coisas para poder estar agindo na área do mal. Ele induz as pessoas. A Bíblia vai nos dizer, Jesus falando, ele vai dizer para nós que ele é homicida desde o princípio. Ele é a origem do mal. O mal se personifica nele. E o que eu quero dizer para você hoje é que existe algumas formas de vencer o maligno. Como vencer o maligno? O maligno sempre usa as nossas paixões, as nossas tentações, as coisas que temos vontade para poder nos colocar em situações para nos levar a pecar, a agir contra Deus. E você lembra que Jesus, depois de ser batizado, foi ao deserto, ficou 40 dias e 40 noites jejuando ali. E a Bíblia nos diz que ele foi levado ali pelo Espírito Santo.
E logo após esses dias, ele vai ser tentado por Satanás. E eu quero que você entenda que Jesus usou uma arma poderosa para vencer o maligno. E nós muitas das vezes precisamos atentar que essa é a arma mais eficaz para vencer o maligno. Jesus vai usar a palavra, quando Jesus vai dizer para ele, está escrito. Todas as vezes que Satanás, o diabo, o maligno, ele vai acusar Jesus, ou ele vai colocar Jesus em uma situação difícil, ou ele vai tentar fazer Jesus fazer alguma coisa que não era para ele fazer, Jesus vai usar com ele a palavra está escrito, vai usar a palavra de Deus, vai confrontá-lo com a palavra de Deus. Uma das armas para vencer o maligno é a palavra de Deus. Como vencer o maligno? Uma das armas é a palavra de Deus. Com ela você consegue resistir o diabo. Com ela você consegue apagar os dados inflamados do maligno. Porque é pela fé, é pela palavra, é com ela que você consegue vencer. Uma outra arma que eu quero falar com você, Jesus, ele vai falar em Mateus 24, quando ele está ali no Getsemane, e os seus discípulos, eles estão dormindo, Jesus vai dizer para ele, orais, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque a oração, ela é algo que te fortalece. Também é uma das armas que faz você estar forte para resistir o maligno, para vencer o maligno. Então, como vencer o maligno? Uma das armas, primeiro, é a palavra. Segundo, eu quero falar com você que é a oração. A segunda arma para se vencer o maligno é você sempre estar orando, colocando a sua vida, as coisas que você faz, as necessidades que você tem diante de Deus. E a oração, ela te fortalece, ela te dá forças para você vencer o maligno, né? E outra arma, eu disse para você, está no texto que nós falamos aqui. 1 Tiago 4,7 vai nos dizer, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Esta é outra arma, resistência. É você entender que você tem que resistir, que você não pode ceder, que você não pode abrir mão para aquilo que às vezes ele te oferece, como ele fez com Jesus ali, né, na tentação. Ele ofereceu algumas coisas para Jesus. Ele quis propor algumas coisas para Jesus. E o nosso erro muitas das vezes é que ele nos oferece alguma bandeja, algum prato, alguma coisa, e nós vamos logo praticando, agindo, dando legalidade para ele. Deus, você lembra que ele vai dizer assim para Caim, o pecado jaz à porta e cabe você dominá-lo. O que Deus está dizendo é que Caim ele tinha a capacidade ou a possibilidade de escolher se ele ia praticar o mal ou não ia praticar o mal. Mas existia algo atrás, algo por trás, ali tentando Caim, não é verdade? Como também existia algo atrás de Eva, quando falou para ela que se ela comesse daquele fruto, né, ela seria igual a Deus, semelhante a Deus. Então, a origem do mal, a personificação do mal é o maligno. Ele, desde o princípio, ele é mau. Satanás, o maligno, o diabo, ele é o opositor das coisas de Deus. E nós só vencemos ele com palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Nós só vencemos ele estando em oração. Nós só vencemos eles a partir do momento em que nós entramos pelo processo da resistência, pelo processo da oração, pelo processo da palavra e pelo processo também de estar resistindo ele. Quando você utiliza essas armas, quando você utiliza essas coisas, você consegue resistir o maligno, você consegue vencer o maligno, você consegue fazer com que ele fuja de você. Quando Jesus resistiu a ele, imediatamente, logo depois, ele vai embora. Ele vai fugir. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você resiste a ele, quando você está lendo a palavra, quando você está em oração, quando você procura fugir da aparência do mal, quando você pratica essas coisas, quando você o resiste, você consegue vencê-lo. Como vencer o maligno? Através de oração, através da palavra e através de resistir.
quando você faz tudo isso, com certeza ele não vai ter legalidade na sua vida, porque Satanás, o maligno, o diabo, ele age em cima de legalidade. E quando nós não damos legalidade para ele, quando nós resistimos a ele, quando nós seguramos as nossas paixões carnais, as nossas vontades, os nossos desejos, quando nós estamos ligados no Senhor, com a nossa vida espiritual forte, fortalecida no Senhor, ele não acha espaço para agir na nossa vida, não é verdade? Então, eu quero que você entenda hoje que você é capaz de vencê-lo através da palavra, através da oração e através de resisti-lo. Quando você faz tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, com certeza você consegue vencê-lo. Com certeza você vai ter a capacidade para vencer o maligno. Quem sabe você está passando por uma situação difícil, uma tentação, alguma área que você não consegue resistir, mas hoje eu quero dizer para você: resista. Ore, leia a palavra, porque vai te fortalecer, vai fazer você resisti-lo. E quando você entrar por esses caminhos, também você vai resistir. Uma dica bônus que eu quero dar para você nesse vídeo hoje é sobre o jejum. O jejum também é uma arma que nós usamos para vencer o maligno. Por quê? Porque o jejum, ele quebra a nossa carne. Ele quebra os desejos da nossa carne. Você vê no texto da tentação de Jesus que Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. Então o seu espiritual, o seu lado espiritual estava forte. Então Jesus usou isso também para se fortalecer espiritualmente. Então você consegue vencer Satanás com palavra de Deus, com oração, com resisti-lo e também jejuando. Essas armas são armas poderosas que você consegue vencer o maligno. Eu falei com você sobre armas ou sobre como vencer o maligno hoje. Você que gostou deste vídeo, eu gostaria que você deixasse aqui no comentário, né? Eu posso trazer mais algumas armas, algumas coisas de como vencer o maligno. Se você tem alguma dificuldade nessa área de resistir, de vencê-lo, de suportar as coisas que às vezes ele nos oferece para sair da presença de Deus, eu posso falar mais algumas coisas para você como vencê-lo. Então, se você deixar no comentário aí, né, eu vou trazer um outro vídeo depois aqui falando sobre esse assunto, como vencer o maligno. Você que gostou, já compartilha, já deixa o seu like, o seu comentário, né? Já vai ativando o sininho para que toda vez que fizermos um vídeo aqui, toda semana tem palavra nova, vá direto para você. Também não deixe, né, de estar deixando o seu like, é muito importante. Eu quero terminar esse vídeo orando pela sua vida. Senhor meu Deus, eu quero orar agora, meu Pai. Nos dê força para vencer o maligno, para vencer Satanás, para vencer, Senhor, as coisas que ele nos oferece. Pai, a tua palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Senhor meu Deus, eu oro para cada pessoa agora, para cada vida, para cada um, Senhor meu Deus, que esse vídeo chegou até ele. Senhor meu Deus, abençoa cada inscrito desse canal, abençoa cada pessoa que nos pede oração. Senhor meu Deus, nós oramos aqui agora, colocando essas vidas, essas casas, essas famílias, essas pessoas nas suas mãos. Repreendemos todo o mal, toda ação maligna, tudo que não provém do Senhor. Meu Pai, nós oramos entregando essas pessoas nas suas mãos. Também oramos por nossa nação, entregamos o país, o Brasil nas suas mãos. Repreendemos todo o mal, tudo que não provém do Senhor. Meu Deus, assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.